Oi, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Então, estamos hoje gravando a aula sobre técnicas de gestão de risco. Eu espero que vocês aproveitem. Essa aula será dividida em dois momentos, certo? Ah, esse momento a gente vai falar sobre riscos, sobre como avaliar os riscos e sobre testes de confiabilidade. Nas aulas seguintes, a gente vai dar continuidade a essa avaliação dos acidentes, tá bom? Então, vamos iniciar com a aula de hoje. Novamente, trata-se de técnicas de risco. Deixa eu só maximizar aqui para vocês. Vamos já. Então, para começar, o conteúdo dessa aula será riscos, identificação de riscos e também métodos como confiabilidade e álgebra booleana. Esse último item a gente não vai se aprofundar. É só para vocês trazer uma analogia para vocês, porque que danado a gente estuda tanto essas outras informações, esses cálculos da vida. Aí para vocês começarem a se familiarizar-se no contexto de outras áreas, como, por exemplo, segurança do trabalho, tá bom? Então, vejamos. O que é isso? Se fosse em desenho, vocês iriam falar. É uma representação gráfica de uma pirâmide. Isso mesmo, uma pirâmide. Essa pirâmide, como vocês podem ver aí, ela também ficou conhecida como pirâmide de Bird. Isso mesmo. Ou pirâmide de pássaro, porque bird em inglês significa pássaro. Espero que minha pronúncia esteja correta, tá bom? Digam aí se está correta ou não. Quem foi? Por que tem esse nome? Como foi criada? Então vejamos lá. Essa pirâmide foi criada pelo engenheiro, vejam só, o engenheiro Frank Bird. Todo Frank em inglês significa Francisco, tá bom, pessoal? Então, Francisco Bird, ou Francisco Pássaro, ou Frank Bird criou essa pirâmide aí, como vocês podem ver, trazendo uma relação de incidentes a acidentes, acidentes de trabalho. Vejamos. Aí a gente reforça alguns conceitos, né, com essa aula. Qual, professora? Por exemplo, o que é acidente e incidente? Vejamos, acidente é aquele que causou lesão grave, ou que essa lesão na verdade, possa ser retirar o trabalhador, o colaborador dentro das empresas parcialmente ou permanente, né? Das suas atividades laborais normais. Então, já o incidente não. O incidente é aquilo que não programado, na verdade é um evento não programado para todos dois, só que nesse caso aí não houve lesão, não houve uma lesão que seja grave ou fatal que fizesse com que esse trabalhador saísse de suas atividades laborais. Então, esse Frank Bird, engenheiro americano que desenvolveu várias atividades dessa área de segurança do trabalho, e por isso vocês vão ver algumas afirmações do tipo Frank Bird é considerado um pai da segurança do trabalho, mas existem vários outros pais aí, tá? Eu espero que vocês considerem a professora Silvanete como a mãe da segurança do trabalho, pelo menos quem cursou a disciplina, tá bom? Então, vejamos, quem é esse engenheiro? Esse engenheiro, ele publicou várias conceitos, vários estudos relativos à segurança do trabalho, certo? Isso quando, professora? Isso na década já de 60, tá bom? E aí, esse cara, também considerado como cientista, porque algumas pessoas vão dizer assim, ele é quase um cientista. Cara, o cara passou, estudou. Por exemplo, para esse estudo aí mesmo, ele fez uma análise de mais de 297 empresas corporativas para trazer essa relação aí para nós, que até hoje a gente ainda utiliza. Só que, claro que existem outras pirâmides, outras relações, mas somente só depois dessa. E o que esse cara ele desenvolveu, né, a partir desses estudos de 297 companhias, que, de acordo com o Bird, o que ele desenvolveu, o que ele acabou chegando como conclusão? É que para cada 600, como vocês podem ver aí, 600
acidentes sem lesões, portanto, incidentes, né? Deixa eu passar aqui o mouse aqui para vocês. Deixa, na verdade, eu mudar aqui esse mouse aqui para vocês. Apontador a laser, tá bom? E vou mudar também a cor, né? Porque a professora aqui é perfeccionista a esse ponto. Vamos colocar a cor amarela, deixa eu ver se fica bom. Não fica bom, fica péssimo. Deixa eu mudar aqui para a cor vermelha mesmo, que eu acho que é a melhor forma. Vamos lá, agora deixa eu ver se eu consigo aumentar o tamanho. Deixa eu ver se o marca-texto aqui é maior. Pronto, aqui eu acho que o marca-texto é melhor. Pronto. Existe a relação, obviamente, dos acidentes que não são comunicados, tá bom? Mas existe essa relação de 600 acidentes sem lesão. O que é acidente sem lesão ou danos visíveis? É justamente o tal do incidente, um evento não programado que poderia ter causado uma lesão grave, mas não ocasionou. Como, professora? De novo, exemplo, vou subir uma escada. Quando eu subo a escada, eu não consigo enxergar direito o próximo degrau e com isso a gente chama escorregou, né, naquele degrau. Isso poderia me causar um acidente, mas não foi ocasionado. Então, eu devo comunicar isso ao pessoal que comanda da área de segurança? Sim, 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 sim. Mas é só uma bobagem, mas poderia causar um grave acidente. Pode ser que esse instrumento, essa ferramenta, essa escada esteja com algum problema. Então, perceberam a importância de comunicar para ser verificado, principalmente essa ferramenta. Então, incidente é aquilo que poderia, um evento programado, não programado, que poderia causar lesões ou danos visíveis e até mesmo fatais. E aí, Burrard disse o seguinte, para cada 600 incidentes na vida profissional, ocorre 30 acidentes, esses acidentes com danos à propriedade, e a gente vai falar sobre isso, e 10 acidentes com lesões menores. Tem lesões, essas lesões menores é uma relação que o serviço social faz, tá? Um grupo de pessoas que se afastam, por exemplo, até 15 dias é considerado uma lesão menor. E tem aquele grupo de pessoas que são afastadas por mais de 15 dias e podem até renovar. Esses são um grupo de pessoas com lesões graves, certo? E depois desses 10, tem também uma relação da 1, né, que vai ocasionar graves ou fatais acidentes. Portanto, o que eu posso concluir, né? Para cada 600 acidentes sem lesões ou danos visíveis, ocasionará pelo menos um acidente que tenha lesões graves ou fatais. Então, com isso, ele recomenda, ou na verdade, há uma recomendação, né, para evitar atos e condições inseguras. Esqueci novamente de colocar aqui o fone. Deixa eu só colocar aqui. Atos ou condições seguras. O que é isso, professora? Vamos reforçar novamente. Atos são aqueles que são cometidos pelo colaborador. E condições inseguras são aquelas do próprio ambiente. Porém, na NR1, disposições gerais, ela modificou, como se diz, essa relação. Ainda ato seguro refere-se à distração, por exemplo, do colaborador, e condições seguras é o próprio local que não tem uma sinalização, que ocorre, como o próprio exemplo anterior, de uma escada, que está escorregadia, que é preciso colocar algum, digamos, um adesivo antiderrapante e etc. Certo? Então, condições é do próprio ambiente. Porém, na NR1, o que acontece? Na NR1, ela considera todas essas relações ainda responsabilidade do empregador. E por quê, professora? Por quê? Porque antigamente essa responsabilidade era só quando se caracterizava como um ato seguro, era responsabilidade do trabalhador. Porém, existe a comunicação, né, que a empresa deve ter com o seu empregado. E com isso, a comunicação gera uma capacitação, gera um envolvimento desse colaborador, principalmente para que eu possa mencionar esse meu empregado como colaborador. O nome já diz tudo, né? Ele precisa estar bastante ativo. E para isso, é uma responsabilidade do empregador, tá bom? Então, recomenda-se
nesse caso, para mesmo que haja um incidente, seja comunicado à área da segurança, o prevencionista, para que possa tomar medidas preventivas com relação a isso e, por consequência, garantir um ambiente ou condições seguras para os trabalhadores. Então, da administração de riscos, pessoais, vocês vão ver esse assunto aí em várias áreas. Para começar, vamos ver. Desculpa. Acidente sem lesão é incidente, eu já disse isso, né? Acidente sem lesões é um incidente. O risco, ele vai ter uma relação da exposição quando a gente trata de perigo, certo? Por quê? De novo, vamos lá. O que é exposição? É toda a atividade que você vai desempenhar, uma atividade laboral ou qualquer outra atividade, você tem uma exposição a isso. Com isto, eu tenho o perigo iminente a ela, certo? Agora, a probabilidade de ocorrência de um acidente, isso a gente chama de risco, tá bom? Então, para um incidente, a gente faz a relação do risco e exposição, sendo a exposição, obviamente, o perigo que é iminente à atividade laboral. Eu devo avaliar quais são as causas desses riscos, e, logicamente, essas causas vai ter de origem humana e material. E quanto ao fato, efeito e danos, o que é que eu devo avaliar? O fato com relação ao acidente ou falha, hoje em dia, principalmente, na atualidade, a gente está trocando muito o que é um acidente para ser caracterizado como uma falha, tá? E por que isso, professora? Porque um acidente é um evento não programado que causou lesão fatal ou total ou parcial no trabalhador, não é isso? Beleza. Só que quando eu considero uma falha, eu estou dizendo o seguinte, olha, a empresa obteve uma falha nisto. É quando a gente se refere principalmente à administração que envolve o planejamento para toda a parte prevencionista, tá bom? Então, novamente, esses riscos, esses danos, na verdade, o efeito serão os danos, e esses danos, por sua vez, será humano, material ou financeiro. Então, gerou um dano material humano ou financeiro, é um acidente, tá, pessoal? Professora, mas a senhora disse que isso era um acidente sem lesão ao trabalhador, porém, nesse caso, é o risco humano. Porém, me gerou um dano, que é material ou financeiro. Na verdade, toda vez que é material, envolve aí também o financeiro. E aí, com isso, a gente tem esse esquema do que é um acidente sem lesão. O que eu vou fazer com isso, professora? Eu vou fazer justamente entender essa relação para que eu possa avaliar quais são os meus riscos e eu possa fazer a avaliação de riscos dentro do ambiente laboral, tá bom? Vejamos, fluxograma do acidente, o que eu devo avaliar? É incidente e é acidente? Quais são os riscos? E o acidente, se me gerou lesão ou se é um incidente sem lesão. Isso para o trabalhador, né, professora? Sim, porque eu ainda devo avaliar se houve um dano material ou financeiro, tá bom? Então, para isso, eu tenho uns riscos que são especulativos, né? Tem a divisão do que são os riscos. E esses riscos, eles podem ser especulativos, podem ser puros e podem ser especulativos ou puros, não é isso? Dentro dos especulativos, a gente tem os provenientes de atos, que são administrativo, político ou de inovação. Quando eu estou falando sobre riscos especulativos administrativos, eu sei que é de mercado financeiro ou de produção. Vejam, de mercado financeiro ou produção. Significa que eu investi, eu estou aumentando os meus riscos e com isso eu posso também perder a minha produção ou a questão do que foi ou o financeiro mesmo, não é isso? Políticos é quando essas leis, decretos, portarias causam uma alternância. Isso também aumenta os meus riscos, que são especulativos. Pode ser que traga um risco, aumente um risco negativo, que seja negativo, e pode ser que venha uma ação que seja positiva após essas leis. A inovação condiz na introdução de novos produtos de mercados e também consumidores.
Pessoal, se eu estiver falando rápido nessa aula, vocês me digam, me informem para que eu possa consertar, tá bom? Dar uma melhorada aqui para vocês. Quando eu estou falando sobre riscos puros, eu estou dizendo que são aqueles que se trata de quando há somente a possibilidade de perda, isto é, nenhuma possibilidade de ganho ou de lucro. Isso aí causou uma morte ou invalidez de um funcionário, danos a propriedades e os bens em geral e fraudes ou atos criminosos. O que me gera? Danos causados a terceiros, como por exemplo, poluição do meio ambiente, comprometimento da qualidade e da segurança do produto fabricado ou do serviço prestado. E aí, isso tudo aí responde a uma ou mais de uma das seguintes perguntas relativas a determinada instalação industrial. Tem uma instalação industrial? Tenho. Então, numa determinada instalação industrial, eu tenho que responder qual pergunta, por exemplo. Isso é um procedimento global de análise de risco, tá, pessoal? Quais os riscos presentes na planta e o que pode acontecer de errado? Por isso que a gente tem a questão de licença, né, ambientais. Licença de quê? Licença de instalação, licença de operação e licença prévia. Nesse caso aqui, está se tratando das quais os riscos presentes na planta e o que pode acontecer de errado. Quem respondeu que se trata da licença prévia, ok. 2. Qual a probabilidade de ocorrência de acidentes devido aos riscos que são presentes? Qualquer coisa, qualquer empreendimento que vocês vão investir, vocês precisam conhecer a área, saber qual é a logística daquela área, o que eu tenho disponível, se eu tenho água disponível, se eu tenho infraestrutura disponível e assim por diante, né? E aí, com isso, é que eu vou jogar, certo? Entre aspas, jogar os meus colaboradores ali. Não é verdade? Qual outra pergunta que eu posso responder durante ainda uma instalação industrial? Quais os efeitos e as consequências desses acidentes? Como assim, professora? Eu já estou prevendo um acidente? Sim, lembre-se sempre, 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 desde o início lá daquelas aulas. Qualquer atividade pode gerar um acidente. Não existe relação de acidentes com empresa, com o tamanho de empresas. Pode, uma empresa média, grande ou de pequeno porte, elas podem gerar acidentes de maneiras iguais, digamos assim. Ah, professora, mas eu tenho 600 profissionais de uma empresa e eu só tenho um. Sim, mas se você causa um acidente fatal naquela pequena empresa, qual vai ser o problema disso aí? Certamente não foram tomadas decisões administrativas, prevencionistas naquele local. E isso vai acontecer só 1 para 600. Pode significar que se aquela empresa também fosse pequena, ia gerar um acidente fatal da mesma forma. Não existe relação com o tamanho da empresa. O que existe é quais são as ações que eu devo desempenhar dentro daquela atividade laboral para que eu possa minimizar, reduzir ou garantir zero acidente, certo? Quarta pergunta, como poderiam ser eliminados ou reduzidos esses riscos? O que eu devo responder com relação a isso, professora? Justamente quando eu estou investindo em equipamentos de proteção coletiva, que é em primeiro grau, depois, equipamento de proteção individual, medidas que sejam administrativas, tudo isso vai fazer com que eu elimine ou reduza os riscos, porque, novamente, toda atividade laboral oferece risco. Pessoal, botando o pé para fora de casa, você corre risco. Você estando em casa, você corre risco. Imagina uma atividade laboral que você tem que desempenhar um objetivo que é de uma outra fonte, digamos assim. Então, olha, o que eu devo fazer? Diversas técnicas que são quantitativas e qualitativas, que são utilizadas na identificação dos eventos que são indesejáveis. Quais são as técnicas qualitativas? Aquelas com base na observação, que vai me gerar uma medidas administrativas, não é isso? E quando eu estou falando quantitativa, existe algum instrumento, alguma ferramenta que eu possa estar avaliando, que me mensure valores
que estejam acima dos limites tolerantes, como vocês já viram nas NRs, por exemplo, NR 15 e 16. Quais são essas, professora? 15 de insalubridade e 16 de periculosidade, tá bom? Então, exemplo de técnicas qualitativas. Quando eu vou um bujão de gás, estou sentindo um mau cheiro, né? Mau cheiro, isso é gás. Isso é uma avaliação qualitativa, a partir da observação que eu utilizei somente o meu olfato para identificar esse risco. Quando eu digo assim, aumentou bastante a temperatura. Essa temperatura, que implica? O aumento da temperatura, para que seja comprovado, eu preciso de um instrumento para verificar, como um termômetro, por exemplo. Ou quando aumenta os ruídos, eu preciso também de um instrumento para avaliar e verificar se está acima dos limites de tolerância estabelecidos, certo? Para o corpo humano. Uma observação, pessoal. Uma observação aí. Mesmo que exista um limite de tolerância, as pessoas não são iguais. Se pessoas não são iguais, logo, o que é que isso implica? Pode ser que um indivíduo aguente perfeitamente um certo limite e outros não, que o limite deles seja menor do que isso. É preciso também saber avaliar isso, tá bom? Responde a uma ou mais de uma das seguintes perguntas relativas ainda a uma determinada instalação industrial. Qual? 2. As taxas de falhas de equipamentos e erros humanos. O que eu estou respondendo e a que eu estou respondendo, professora? Ao procedimento global de uma análise de risco, tá? Isso significa que poucos são os dados disponíveis sobre as probabilidades de falhas humanas. Então, determinadas por técnicas de engenharia de confiabilidade, com base no banco de dados de falhas de acidentes. Vejam aí a importância de armazenar essas falhas. Novamente, a gente está falando de falhas, né, e acidentes, que são combinadas com o uso de probabilidades matemáticas para fornecerem a frequência global de ocorrência do evento desejado. Novamente, pessoal, por que eu devo estudar estatística? Por que você deve estudar estatística? Novamente, o engenheiro, ele tem uma parte, a base das funções de um engenheiro é a administração. E para você ter uma boa base, você precisa ter um bom planejamento e entender perfeitamente do que se trata de estatística. 3, terceira pergunta que eu devo responder quando eu estou fazendo um procedimento global de uma análise de riscos. Modelos matemáticos de estimativa de consequência de acidentes. 4, técnicas de controle de riscos. Com isso, eu chego na gestão de riscos. Essa gestão de risco, pessoal, trata-se da falta de consenso, né, quando as tecnologias e os conceitos utilizados. Por quê? Porque ocasiona a geração dos chamados, ou do que a gente chama de silos ou ilhas departamentais. O que é que ocorre, o que é comum em grandes repartições? Ter vários departamentos, ilhas, como a gente chama o pessoal da computação, né, que fica da parte da gestão de programação, por exemplo. Então, isso pode ser chamado de ilhas ou departamentos. Nesse caso, o que vai provocar aí? Provoca a utilização de tecnologias, sistemas, critérios e conceitos que são diferentes para cada área de organização, correto? Correto. Então, é por isso que eu tenho essa afirmação assim: falta de consenso quanto às tecnologias e aos conceitos utilizados. Isso gera falhas, digamos assim, na gestão de riscos. Então, Sico e Fatassini, de 2003, disse o seguinte: gestão de riscos, apesar dessas falhas, eles trouxeram um conceito como que é uma ciência, a arte e a função que visa a proteção dos recursos humanos, materiais, ambientais e financeiros de uma organização, quer através da eliminação ou recordação de seus riscos, que é através também do financiamento de riscos remanescentes, conforme seja economicamente mais viável. Então, com isso, eu tenho métodos que são frequentemente utilizados para identificar os riscos em diferentes áreas, viu, pessoal? Porque eu estou falando aqui qualquer área que envolva aí
a parte administrativa. Então, eu posso usar mapas de riscos, como é o caso da NR5, que recomenda. E o mapa de riscos não é uma prevenção ou identificação entre os riscos. Mapa de riscos é um mapa que traz uma representação do que pode ocorrer ou quais são as probabilidades de riscos para o trabalhador. E aí, tornar consciente, né, para esses trabalhadores essa probabilidade, esse aumento de riscos. Checklist ou roteiros é bastante comum em qualquer atividade. Inspeção de acidentes, investigação de acidentes e fluxogramas. Pessoal, na verdade, o fluxograma é necessário em qualquer parte de planejamento, administração. Inclusive, se vocês mandam um fluxograma para mim, para qualquer trabalho, isso vocês já vai gerar um pontão, viu, na nota. Porque fluxograma não é necessário. Ou fluxograma ou dendograma. Qual a diferença, professora? Fluxograma é de uma ação, certo? É o fluxo, diagrama, tudo que está, ou que é metade de diagrama ou gramas, significa que é uma representação gráfica. E o fluxo é para identificar quais são as atividades. Fluxo é uma ação, não é isso? Uma ação. E eu posso também ter um dendograma. Um dendograma, todo engenheiro precisa fazer. Um dendograma é mais utilizado para representação gráfica da administração, da organização de uma administração, tá bom? Percebam uma coisa. Todos esses métodos aí consistem em avaliações. Avaliações como? Isso mesmo. Se vocês me responderam qualitativa, está correto. Exceto, ou, digamos assim, ela pode ser, sempre vai ser qualitativa, então exige que você tenha um conhecimento prévio para fazer essa avaliação, mas ela também pode ser associada à avaliação quantitativa. Logo, todo método vai ser uma avaliação qualitativa e pode estar associada também a avaliações quantitativas, ou não, certo? Aí vocês também podem ter uma dúvida assim, professor, mas qual é o mais eficiente? Um é complementar o outro, tá bom, pessoal? A quantitativa existe métodos mais precisos, digamos assim. Mas ela sozinha, por si só, ela não se justifica. Então, mapas de riscos. Essa é uma representação onde vocês podem ver que tem uma legenda aí. Nessa legenda, o que a gente traz? Os riscos. Quais são os riscos, professor? Riscos ergonômico, mecânico, físico, químico e biológico. Atenção, novamente. Os riscos que são mecânicos podem também vocês encontrarem como riscos de acidentes. Observar novamente as cores, porque cai como luva até hoje essas cores, associação de cores. Então, eu vou dizer para vocês como foi que eu memorizei tudo isso. O biológico, para mim, a cor marrom é a mais feia. Então, o biológico é o mais grave, que pode causar dano já, um dano já na própria, no próprio local já pode causar um dano, certo? Então, risco biológico tem a ver com bactérias, com agentes patogênicos que estejam presentes no local, que com o contato humano vai diminuir, reduzir ou tirar a minha saúde, né? Ou me causar dano. Dano é quando eu perco um membro, algo do tipo, certo? Isso falando para o colaborador. Que, novamente, risco é aqueles que são oferecidos, seja para humano, seja material, seja financeiro, tá? E o vermelho é o químico. Normalmente a gente já associa essa cor vermelha ao químico. E nesta turma tem muitos candidatos, estudantes da engenharia química. Então, vocês não podem esquecer disso. Risco físico. Sempre há uma dúvida sobre o risco físico e o risco mecânico ou de acidente. O conceito é fácil de relacionar. O risco físico vai ser aquele que vai ter alguma energia. Por exemplo, calor tem uma energia, né? Deixa eu ver novamente. Aumento dos níveis de decibéis, que causam ruídos. Também é físico, tem uma energia aí. Então, esse é o verde, certo? Verde, energia, natureza, verde. Risco mecânico de acidentes. Vai ser aquele por eliminação. O que não é biológico, que não é químico, vai ser azul, que é o mecânico de acidentes, que vai ser no próprio ambiente laboral, que possa me causar
um dano, certo? E o risco ergonômico vai ser o amarelo, o amarelô. O risco mecânico é também muito confundido o conceito com o risco físico. O risco mecânico, pessoal, é uma... a gente já respondendo nas provas de vocês, ele pode ser cognitivo, pode ser organizacional e pode ser físico. E é por isso que a gente diz que confunde com risco. Exemplo, má postura. Má postura é bastante confundido com um risco físico, que é o físico da pessoa, fisiológico, mas ele é um risco ergonômico. Portanto, dê uma olhadinha aí para vocês não se perderem com isso. Bom, eu disse para vocês que o mapa de risco era uma ação especificamente da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, conhecida como CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Porém, algumas coisas mudaram com a nova norma vigente, que já faz um ano, de 3 de janeiro de 2022. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, no seu novo texto, ela passa a não obrigar, né, esse mapa de risco e passa a sugerir que nele tenha-se, não seja mais um mapa de risco somente, só uma representação gráfica, com exemplos de risco, com a demonstração de riscos, sobre a mapa do setor, do departamento, a das ilhas, como eu disse a vocês anteriormente, expliquei, ou a classificação do grau de risco, com esses símbolos aí, como vocês podem ver, se ele é leve, se ele é médio, se ele é elevado. Certo? Não, eu não quero mais esse mapa de risco. Eu quero agora um inventário de perigo e riscos, certo? Então, eu posso estar associando o mapa de risco com esse inventário? Posso, mas a obrigação mesmo é esse inventário de perigo e risco. E como é que eu faço isso? Pessoal, vejam só. Identificação de perigos, certo? Como é que eu faço? Versus avaliação. Eu determino uma classificação com baixo, tolerável, moderado e significativo. Com prazos, quando ele é baixo, ele é aceitável. Quando ele é tolerável, ele é menos de um ano. Tolerável por menos de um ano, mas não posso ser. Quando ele é moderado, menos de 6 meses. Quando é significativo, parada imediata, porque vai causar um acidente, uma falha naquele ambiente. Então, olha, para isso, eu tenho uma tabela com a probabilidade de ocorrência, ou seja, os riscos, com graus 1, 2, 3, 4 e 5. E eu tenho uma severidade, quanto a severidade A, B, C, D e E, certo? E como é que eu vou classificar essa severidade, pessoal? Se vai ser baixo, se ele vai ser tolerável, se ele vai ser moderado ou se ele vai ser severo. Associada à probabilidade 5, quase sempre, ou digamos a partir da severidade C, ele já vai ser significativo. E, portanto, eu preciso parar imediatamente a minha atividade laboral. Checklists. Ah, pessoal, só uma observação. Isso a gente vai se aprofundar quando a gente estiver tratando na NR5, tá? Gestão de risco, checklist de roteiros. Pessoal, na área ambiental, isso é o que é mais feito. Eu vou lá a campo, eu investigo em infraestrutura, meu ambiente local, as condições climáticas, ambientais, a quantidade de trabalhadores, tudo isso deve estar no checklist. Tudo isso eu tenho que trazer relação com a atividade laboral, porque uma coisa não serve para todas as outras coisas. Deve ter uma relação com a atividade laboral. Então, por exemplo, aqui é um checklist de roteiros. Nesse caso aí, era bastante comum para a NR9, que era tal da PPRA ou o PPRA. Por que o PPRA, professora? Como assim? Isso é o que a gente chama de Programa de Prevenção de Riscos de Acidentes, certo? Nesse checklist aí, a gente tinha dados que são básicos, como eu disse a você, ó, dados de inspeção. O que se trata? Local, data de investigação, auditor, data de inspeção, responsável técnico para elaboração, gestor do programa de prevenção de riscos ambientais. Perceba que quem é o gestor não é o técnico responsável, tá? Outras referências que vocês desejarem até chegar a esse mapinha aqui, esse checklist, esse roteiro. Aí, nesse caso aí, eu só estou estabelecendo se ele tem ou se não tem e trazendo alguns comentários. Esse é só um dos exemplos, certo? Só um dos exemplos. Ainda na gestão de riscos, eu tenho uma inspeção de segurança. E do que se trata? Eu vou avaliar a falta de proteção de máquinas e equipamentos,
a obsolescência desses materiais, a ausência da ordem, limpeza, falta de manutenção de frequência, iluminação de instalações elétricas deficientes. Como vocês podem ver, vai ser avaliado se os pisos escorregadios precários ou mau estado de conservação ou usos insuficientes e falhas de operação. Percebam que nessa inspeção eu só estou avaliando qualitativamente. E ao passo que eu estou fazendo essa inspeção, isso também pode ser feito com um checklist, certo? Um roteiro. Então, dentro dessa investigação de acidentes, o que eu vou avaliar? O comportamento, a atividade exercida, o tipo de ocupação, hora e data do acidente, tá bom? Isso também vai estar muito semelhante naquilo que a gente chama de CAT, Comunicado de Acidente de Trabalho. Isso é feito pelo trabalhador após o acidente ou incidente, certo? Para que a gente possa estar no controle dessas estatísticas de acidentes. Eu também ainda vou me aprofundar sobre esse assunto, sobre o CAT, tá bom? Gestão de riscos. Inclui aí o tipo, o dano que é causado, se vai ser para a empresa ou para o trabalhador. Quando é para o trabalhador, pessoal, como é que vai acontecer? Inicialmente, a gente vê como danos humanos, um dano causado à própria pessoa. E a empresa serão financeiros ou materiais. Fluxograma, esse é um exemplo de um fluxograma, mas tem N fluxogramas. Professora, por que a senhora está apresentando tudo isso? Porque vocês vão trazer isso para as nossas próximas aulas, tá, pessoal? E, por fim, o último ponto, como vocês viram, a gente vai falar sobre confiabilidade. O que é confiabilidade? Pessoal, eu vou avaliar qual a probabilidade de um componente, um equipamento ou um sistema, certo? Ou um sistema exercer sua função sem falhas. Portanto, eu estou avaliando fator de segurança, certo? Confiabilidade a gente também pode chamar de fator de segurança, né? Por um período de tempo previsto sob condições de operação especializadas. Isso é muito comum na área de engenharia, principalmente de produção, mas vocês, quando estiverem na área de segurança, também fazem a mesma coisa. Então, o que eu preciso fazer? Ter ideias relacionadas ao conceito de confiabilidade, que me cause sem falhas, pronto e que esteja pronto para operar, trazer essa confiabilidade do ponto de vista de durabilidade e para me gerar uma confiança. São 4 fatores básicos. Quais, professora? 1. Quantificação em termos de probabilidade. 2. Definição do desempenho requisitado ao componente, equipamento ou sistema. O que inclui isso, professora? As especificações do próprio produto. O próprio produto vai me dizer qual é o meu desempenho, certo? Quantas horas eu devo trabalhar. E aí vai estar sempre numa fichazinha quando a gente está falando de máquinas, certo? 3. Estabelecimento do tempo de operação exigido entre falhas. Isso também provavelmente vai ter numa máquina, mas é certo que muitas empresas, inclusive, elas adquirem máquinas, quando são muito caras, de segunda mão, por exemplo. Ela precisa ter um histórico, tá, pessoal? E com isso eu vou avaliar o tempo de uso desse componente, equipamento ou sistema que provavelmente reduz a sua confiabilidade, haja vista que, se ele fica um tempo maior em funcionamento, mais chances de falha terá. 4. Determinação das condições ambientais em que o componente, equipamento ou sistema deve funcionar. Devem ser definidas solicitações que sejam agressivas do meio ambiente. Se isso não for observado, o que vai acontecer? A confiabilidade pode ficar completamente comprometida. E aí, essa confiabilidade vai diferir do controle de qualidade, no sentido de que este vai independer do tempo, enquanto ela é uma medida de qualidade dependente do tempo, podendo ser considerada como controle de qualidade e de tempo. E aí a gente chega aí nessas noções de confiabilidade, no sentido de probabilidade de falha. E para isso, eu vou acertar uma data, certo? Que é T, e é denominada de não confiabilidade. Então, quando eu estabeleço um prazo para uso, após aquele prazo, ele não é confiável. E é um complemento da confiabilidade. Então, eu tenho uma relação que o quê? Que a probabilidade de falha vai ser 1 menos a confiabilidade. Se eu disse a vocês
que dentro de um sistema, uma máquina, um equipamento, já vai me dar algumas informações, é só eu trazer aqui, olha, que é o também que a gente chama de fator de segurança. Então, eu vou e faço essa relação aqui. Portanto, a probabilidade de falha de um sistema, quando ele se tem de 10%, então eu tenho rapidamente dá para fazer essa conta, né? 90% de confiança. Eu tenho uma probabilidade de 10%, eu tenho 90%, mas eu posso colocar aqui, ó, 1 menos 10, né? Logo eu vou ter 90% de confiabilidade. Para isso, eu tenho também que verificar a minha frequência, né? Essa frequência quando eu estabeleço uma taxa de falha, né? Dentro de um intervalo de tempo. E aí, sendo medida pelo número de falhas para cada hora de operação e número de operações do sistema. Então, eu tenho um recíproco de taxa de falha, ou seja, 1 sobre lambda, essa nomenclatura aqui, esse símbolo, a gente chama de lambda, não sei se certamente vocês já conhecem, que é o tempo médio entre falhas, TMEF. E aí eu tenho 3 tipos de falhas. Quais falhas, professora? Lembrando, essas falhas eu estou avaliando no sentido do equipamento, tá? Do sistema, da máquina. Lembre-se que risco eu tenho a avaliação do bem material, humano ou do financeiro, tá bom? Então, falhas prematuras. O que é que ocorre numa falha prematura, professora? Ocorre durante o período de depuração ou queima, devido às montagens que são incorretas ou frágeis ou componentes abaixo do padrão, que falha logo depois dos postos de funcionamento, quando estão atuando. Exemplo, um carro, né, pessoal? O que ocorre muito com as fábricas de carro? Eles fazem até X carros, fabricam X carros. E aí, depois de um tempo, eles percebem que na manutenção, né, na revisão daquele carro, aparecem problemas que são semelhantes. Isso é uma falha prematura e que não está associada ao uso, mas sim às falhas que são prematuras, que as empresas devem se responsabilizar. 2, falhas casuais. Como são isso, professora? Como ocorre isso? Vai resultar nas causas que são mais complexas, incontroláveis e algumas vezes desconhecidas. O período durante o qual as falhas se devem principalmente a erros casuais e a vida útil do componente e equipamento. Então, por exemplo, eu tenho um equipamento que ele está me causando um dano, né, uma falha, que não é normal, certo? Que é muito difícil de resolver e que ela também pode estar associada ao tempo de uso e até às vezes ao mau uso mesmo. 3, falha por desgaste. Isso aí é a mais fácil, né, pessoal? Falha por desgaste é aquele componente, equipamento, sistema, ferramenta que ultrapassa seus respectivos períodos de vida útil. Então, acabou o seu tempo, né? Vai gerar uma taxa de falha que aumenta rapidamente devido ao tempo e algumas falhas. Então, a gestão, né, durante a gestão de risco, vocês devem ter também uma relação de conhecimento com esses equipamentos, sistemas ou componentes. Aí eu trago essa relação aí porque é bastante comum e se estuda muito na engenharia de produção, mas também é por isso mesmo que a engenharia de produção está muito ligada com a área de segurança. A gente já viu que também é uma área de qualidade, né? Então eu tenho esse gráfico com a taxa de falha, com o período de depuração, o período de vida útil e o período de desgaste. Esse período de depuração vai estar relacionado, logicamente, com as falhas que são prematuras, o período de vida útil com as falhas que são casuais e interligado com também, logicamente, os desgastes que me geram um período de desgaste. Então, quando eu estou tratando de falhas prematuras, são distribuídas exponencialmente com a taxa de falhas de reposição constantes, tá? Eu tenho também a falha que a falha prematura não são consideradas na análise de uma confiabilidade, porque se admite a depuração, né, antecede. E que essas falhas, essas peças defeituosas devam ser substituídas até mesmo na parte de fábrica, né? As falhas casuais aqui são distribuídas exponencialmente com a taxa de falha de reposição constante. E, por fim, as falhas de desgaste, que são aquelas que distribuem-se com um crescimento súbito da taxa de falha nesse período. E aí eu tenho essa análise, tá, pessoal?
Essa análise me diz o seguinte: eu tenho que calcular uma taxa de falhas que são quando elas são paralelas e quando elas são em séries, tá? Essas taxas de falha, se houver um equipamento, um sistema que é composto por N componentes, elas são em séries. Então, eu tenho um componente, mais outro componente, mais outro componente, mais outro componente. Então, cada componente desse vai me ter uma confiabilidade, um fator de segurança. E é por isso que eu vou avaliar da seguinte forma: eu vou avaliar aquele componente vezes aquela confiabilidade, ok? Já quando eu estou avaliando isso, nesse caso, por exemplo, qual a confiabilidade total de um sistema composto por 8 componentes de série, em cada um deles que possui confiabilidade 95. Veja que eu disse assim, olha, em cada um deles eu tenho 95, então eu só vou elevar a 8, que é o número, e eu chego uma taxa de falhas em série. Em série, veja, aqueles componentes acaba sendo uma soma. E aí isso me dá uma taxa de falha de 66%. Já quando eu estou falando em paralelo, não, pessoal. Paralelo, eu estou realmente fazendo eu posso estar tendo um que excede, né? Então, eu vou ter o quê? M componentes em paralelo. E a probabilidade de falha total de um sistema até a data T é dada por aquele componente vezes aquele outro componente vezes aquele outro componente, certo? E aí, essas imagens nada mais é do que a associação de quando eu estou em série, por exemplo. Em série, eu estou aumentando uma altura que é monomérica, por exemplo, eu estou trazendo uma relação de bombas. E quando eu estou tratando de uma em paralelo, quando eu trago uma relação de bombas ainda, eu estou dizendo que eu estou tendo uma vazão que é desejada. Eu estou aumentando a minha própria vazão. Então, nessas taxas de falha, né, de confiabilidade, que eu vou avaliar em paralelo, já é diferente. Primeiro, eu vou fazer o seguinte: eu vou avaliar 1 menos essa confiabilidade, eu tenho 0,05%. Eu vou multiplicar 0,25% vezes a confiabilidade do outro equipamento para chegar a essa confiabilidade. E aí depois eu tenho essa relação completa vezes, aliás, menos o geral. Eu avaliei cada sistema e depois eu apliquei na fórmula central, que é o quê? 1 menos essa confiabilidade. E aí me resultou em 99,75%. Pessoal, a álgebra booleana, eu vou falar bem rápido, tá? Porque não é objeto de estudo. É só para vocês saberem essas relações que podem ser tratadas também na segurança do trabalho. Foi desenvolvida por George Boole, que é um matemática, especialmente útil sob condições que podem ser expressas em não mais do que 2 valores. Então, se são 2 valores, eu posso trazer uma relação de sim ou não, falso ou verdadeiro, alto ou baixo, 0 ou 1. E por que isso, professora? Vejamos. Logo no início da aula, eu disse para vocês que a gente tem avaliações que são qualitativas. Mas eu desejo ter resultados que sejam quantitativos, para que eu possa trazer uma relação, aliás, trazer uma associação mais estatisticamente, tá? Em números, digamos assim. Então, por isso que eu trago essa lógica aí, que é chamada de álgebra booleana. Então, torna-se como base a teoria de conjuntos, que tem sim um conjunto que pode ser uma correlação, tem aí uma correlação de elementos, mas pode ser uma correlação também, condições, eventos simples, ideias ou identidades matemáticas. Como, professora? Trago a totalidade do conjunto, que será expressa por 1, e o conjunto vazio por 0. Assim, os números de 1 e 0 são valores quantitativos, meramente símbolos, em que não existem valores intermediários entre os dois, como os cálculos de probabilidade. Novamente, eu fui a campo, eu avaliei meu checklist, eu disse se tinha sim ou não.
Então, com isso, eu coloquei sim ou não. Eu desejo trazer uma relação matemática. Então, com isso, eu trouxe essa lógica aí booleana. Então, eu digo que sim é 1 e não é 0. E aí, eu trago essa relação todinha para mim quantitativamente, tá? Tenho também o diagrama de Venn, certo? Que é o quê? A representação do conjunto com a característica comum definida. Então, além de um subconjunto que tem a característica A, todos os outros elementos do conjunto não a têm e são consideradas não de A, cuja designação é a linha, né? A linha, fica bem interessante, é bem engraçado. Então, eu tenho essa representação de interseção de conjuntos, eu digo que eu tenho um grupo A, eu tenho um grupo B e eu tenho a junção do grupo AB, certo? Então, eu digo que são assim, ó, são indicados por AB, A vezes B ou interseção de B. E são a interseção de A e B por conter elementos com características de A e B. Então, eu tenho fulano, de uma forma mais tradicional, tá, pessoal? Tem o fulano, tem o cicrano. Fulano e cicrano têm uma relação. Nessa interseção, gerou cicraninho. Cicraninho, que é a criança, tem elementos de A e B. E com isso, eu vou avaliar essas características. E quando esses elementos com as características A são contados, além de A e B, também o serão, tá? Nessa lógica booleana, eu tenho também como identificar a propriedade de identidade, de elemento nulo, equivalência, complemento, comutativa, associativa, distribuída. E para isso, eu tenho versão de isso ou aquilo, né? Ou, e a versão I, né? Que vai ser mais são fórmulas multiplicativas. Já a versão O é a versão somativa. Nessa lógica booleana, a gente também tem teoremas, certo? Esses teoremas que já vêm como padrão para a gente. E aí a gente encerra essa primeira parte, certo? Como eu disse a vocês. Tragam essas relações, se vocês entenderem, quem vê muito vai ser o pessoal de computação, se tiver alguém de computação. O pessoal de controle e automação também vê bastante. No geral, eu acho que todas as engenharias verem esse material aí. Porém, estou tratando para vocês, para que vocês possam ver as relações que podem ser tragas dentro de um trabalho, quando a gente está avaliando a gestão, as técnicas de risco, tá bom? Então, a gente encerra essa primeira parte. Deixa eu ver se o computador vai voltar. Me obedeça, por favor. A gente encerra essa primeira parte para não ficar muito longa. E aí vocês estudem bastante essa primeira partezinha. Eu espero que vocês tenham associado ao conteúdo de como fazer as técnicas na avaliação de riscos.